Pois não, conceda a palavra ao advogado. Obrigado, Excelência. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Saulo, excelentíssimo senhor relator, desembargador Márcio Murilo, excelentíssimo desembargador Frederico Coutinho, excelentíssimo desembargador Ronaldo, desembargador Joás, doutor procurador, doutor Amadeus, em nome de doutora Verana, saúdo os servidores e agradecendo desde já pela atenção, colegas advogados aqui presentes e que nos assistem pelo YouTube, saúdo na pessoa do doutor João Estrela, a quem conheci pessoalmente, já ouvi falar muito, mas tive hoje a satisfação de conhecer pessoalmente e parabenizá-lo pela trajetória. Excelências, venho hoje aqui nesta tribuna, retorno hoje, para vindicar justiça por um servidor público. Venho hoje vindicar justiça por um cidadão de Gurien que dedicou sua vida inteira a servir. Venho hoje vindicar justiça para o prefeito constitucional atual de Gurien, que está sendo acusado, excelências, de um crime de responsabilidade por, segundo o Ministério Público, ter infringido a lei 229 de 97 do município de Gurien, que previa um determinado quantitativo, desembargador Fred, de servidores comissionados. A acusação é de que houve a contratação de servidores comissionados e ele havia excedido esse quantitativo. Acusam ainda Tarcísio de que ele teria nomeado um cargo que sequer existia nessa lei 229. A acusação, após a absolvição, traz justificando que houve dolo porque Tarcísio sabia dessa lei 229, porque ele era vereador à época. Traz a acusação de que para comprovar a ausência de dolo seria necessário que Tarcísio tivesse trago provas de que ele não agiu com dolo, que ele agiu de boa fé, e que não haveria outra forma para ele agir na ocasião. E a Procuradoria-Geral de Justiça traz a informação dizendo que o crime é formal, que Tarcísio ficou inerte perante a irregularidade e traz uma jurisprudência, excelências, de recebimento de denúncia e não de mérito. E não de mérito. Pois bem, excelências, o primeiro ponto que a defesa aduz é que não há dolo neste caso, e é necessário sim, segundo a jurisprudência deste tribunal, dos tribunais pátrios brasileiros, do STJ, do STF, que é necessário dolo. É necessário dolo. Aqui nós não estamos a adentrar ou justificar de que não houve dano ao erário, porque também não houve, e isso está provado nos autos. Está provado nos autos. Aqui não estamos aqui a justificar que Tarcísio, por um descuido, alguma coisa, teria infringido a lei. Não, excelência. O que estamos a justificar aqui é que Tarcísio agiu em total interesse público. E este tribunal, inclusive o desembargador Márcio Murilo, possui entendimento de que é necessária a comprovação de dolo. É necessária a comprovação de dolo, tal como foi o julgamento do caso do ex-prefeito de Duas Estradas, quando julgou a apelação, mantendo a sentença de primeiro grau, contra parecer da Procuradoria, na apelação 385-56-2012, que inclusive, desembargador Márcio, o Ministério Público se utiliza de uma jurisprudência que Vossa Excelência utilizou no acórdão para absolver o prefeito dos estados, ele se utiliza aqui. Ele se utiliza. E foi esse, um caso do desembargador Arnóbio. Então, é necessário a comprovação do dolo, e aqui neste caso não há comprovação. Não há comprovação. Não só não há comprovação, não só não há comprovação, muito pelo contrário, há provas robustas que Tarcísio agiu no interesse público. Por quê, excelências? Primeiro, Tarcísio acreditava estar amparado na lei. Excelências, o Ministério Público quer exigir de Tarcísio, porque Tarcísio era vereador à época da aprovação da Lei 229, que ele se recordasse, que ele soubesse dessa lei. A lei é de 97, Tarcísio vem a ser prefeito pela primeira vez no município de Gurien em 2013, quase 16 anos depois. Estamos falando de uma cidade de interior,
Estamos falando de um prefeito de uma cidade do interior que o seu único intuito é garantir o interesse público, é garantir a política pública, a continuidade do serviço público, porque nós sabemos o quanto cidades de interior dependem das políticas públicas, do funcionamento do serviço público. E Tarcísio agiu na boa-fé, nomeou servidores, porque isso também, excelências, é uma praxe. Todo gestor que assume uma prefeitura, ele monta sua equipe, nomeia servidores para tocar, enfim, a sua gestão. E Tarcísio, no primeiro ano, nomeou servidores, mantendo boa parte dos servidores da gestão anterior, isso está aprovado também nos autos, manteve-se boa parte dos servidores da gestão anterior para dar continuidade à sua gestão, para trabalhar na sua gestão, unicamente no intuito do interesse público. Outro ponto, excelências, é o fato de que, assim que Tarcísio toma conhecimento da situação, da existência dessa Lei 229, Tarcísio regulariza a situação. E durante toda a sua gestão, Tarcísio manteve-se dentro da Lei 229. Nós temos uma praxe, excelência, de que em ano eleitoral, num palavreado popular, pipoca-se a folha de pagamento, a folha de pessoal. E Tarcísio, no último ano de gestão dele, terminou a gestão com 65 servidores. Isso está no Sagres. Comissionados. Servidores comissionados. Tarcísio reduz o quadro de servidores, se adequa à lei e trabalha a sua gestão, tendo todas as contas perante o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba aprovadas. No primeiro momento, pode até parecer irrelevante tal situação, mas isso demonstra-se a boa-fé. Quem, como o Tribunal de Contas, fiscaliza a gestão de pessoal, folha de pagamento, servidores, não há e nunca houve alerta para Tarcísio no sentido de que estaria excedendo a folha de pagamento, estaria irregularidade perante essa lei do município, absolutamente. Desembargador Saulo, isso demonstra a boa-fé de Tarcísio. Desembargador Márcio, isso é uma prova de que Tarcísio sempre agiu dentro da legalidade, na boa-fé, sempre foi um servidor probo, correto, agindo unicamente no interesse público. Além disso, excelências, temos o fato de que não há nenhuma prova, muito pelo contrário, há provas favoráveis a Tarcísio, que ele nunca teve interesse pessoal, vantagem pessoal. Tarcísio não nomeia correligionários políticos. Tarcísio não provoca dano ao erário. É um conjunto de elementos que tem no processo que não só não prova que não houve dolo por parte de Tarcísio, como prova que não houve dolo. Há provas robustas que não houve dolo. O que o Ministério Público quer, com todas as vênias, excelência, é uma imputação, uma responsabilidade objetiva. É o que se quer. Estamos aqui a julgar um gestor que fez sua primeira gestão de 13 a 16, retorna agora em 21 para a gestão de Gurien, e busca agora sua reeleição, com quase 80% de aprovação da população. Seria este um gestor que agiu de má-fé? Seria este, excelências? Absolutamente. Absolutamente. A jurisprudência deste tribunal é no sentido de que, não se comprovando dolo, deve-se absolver. E aqui não só não comprova que não houve dolo, como há provas de que Tarcísio agiu na inteira boa-fé. E foi assim que o desembargador, atual presidente desse egrégio tribunal, decidiu na apelação 24663/2014, quando decidiu, aspas, a configuração do crime do artigo 1º, inciso 13 do Decreto-Lei 201, faz-se necessária a comprovação de dolo de contratar em desacordo com a expressa determinação legal, o que não se verifica quando o acusado agiu na perseguição do interesse público. E foi o que Tarcísio fez nesse caso, embargador Fred. Foi o que Tarcísio fez nesse caso. A visão de Tarcísio não era infringir a Lei 229. A visão de Tarcísio não era garantir apoios políticos. A visão de Tarcísio não era se beneficiar ou beneficiar terceiro, ou causar dano ao erário. A visão de Tarcísio era dar continuidade, repita-se, em uma cidade do interior, sem
muitas vezes até uma assessoria técnica capaz de chegar para ele e dizer: Tarcísio, aqui existe uma lei que proíbe você de nomear tantos cargos, além de tantos cargos. Não se tem, excelências. Isso se demonstra também pelo interrogatório de Tarcísio. Quando Tarcísio foi interrogado, Tarcísio diz, aspas, eu não tenho experiência. A gente foi acompanhando a coisa da gestão anterior. A gente também foi se adequando à lei. Aquilo que estava errado procurava acertar. E a jurisprudência, excelência, é muito pacífica no sentido de que irregularidades administrativas não caracteriza-se crime, sequer improbidade. Aliás, por se falar nisso, o Ministério Público instaurou um inquérito civil público lá, mas não se ajuizou uma ação de improbidade. Não se ajuizou. Desembargador Fred, Vossa Excelência, no primeiro julgamento desta Câmara desse dia, falava muito bem a necessária comprovação de dolo. A necessária comprovação de dolo e não tem neste caso. Não tem. A Lei 229 não era de conhecimento de Tarcísio. Exigir de Tarcísio, após quase 16 anos, que ele se recordasse ou que ele soubesse dessa lei, não tem sequer prova de que ele votou nessa lei. Exigir de Tarcísio é o que no processo penal se chama de prova diabólica. É uma prova quase impossível de Tarcísio produzir. Quase impossível de saber. E outras, excelências. As testemunhas de Tarcísio. 2 vereadores, fiscais da lei, que todos eles afirmaram. Tarcísio utilizou-se de boa parte da gestão anterior dos servidores para dar continuidade ao serviço público. As testemunhas Cassiano e Fabiano, vereadores, fiscais da lei, afirmaram. Tarcísio cobrava que os servidores trabalhassem e os servidores trabalhavam. Tarcísio deu continuidade ao serviço público. Tarcísio teve todas as contas aprovadas. Então, excelência, nós estamos aqui a julgar, como disse, um gestor que sua vida inteira dedicou-se a servir. A servir. E em sua primeira gestão, como chefe do Poder Executivo, buscou manter o interesse público, a continuidade do serviço público para pessoas do interior. E o Ministério Público traz, a partir de uma denúncia de um vereador de oposição, vale-se dizer, traz, numa tentativa de uma imputação à responsabilidade objetiva, que Tarcísio seja condenado. Como se fosse um crime formal, unicamente por ele ter nomeado servidores públicos. Se for assim, excelências, é necessário se buscar tantos outros municípios que isso acontece. Mas, ontem mesmo, eu debatia essa situação com alguns colegas do administrativo e eles disseram, eu nunca vi, ou raramente vi, uma lei que disciplinasse a quantidade de cargos comissionados. É a primeira vez. E Tarcísio sempre agiu conforme a legalidade. Repito, trata-se de um servidor probo, correto, que fez tão boa gestão a primeira vez, que voltou agora, busca o seu terceiro mandato, e a prova de que Tarcísio agiu também de boa fé, principalmente, partindo para o encerramento, excelências, está no ID 25795876, página 57 a 80, onde demonstra que Tarcísio tão logo tomou conhecimento, inclusive a partir da denúncia. Ele não tomou conhecimento, porque ele realmente não sabia da lei. Não sabia. Passou a se adequar. E peço vênia para ler unicamente os trechos importantes da sentença. Aspas, excelências. Doutora Juliana Duarte Maroja, uma sentença extremamente bem fundamentada, afirmou: a boa-fé do réu é plenamente crível, pois acreditava que, para a continuidade das políticas públicas, teria que contratar os servidores da gestão anterior. Já encerrando, excelência. Diz mais, não há prova de contratações de parentes, correligionários políticos, nem de servidores fantasmas. Não há prova de tenha prejuízo ao erário. Unicamente, excelências. Então, já encerrando, o que se requer, excelências, é a manutenção de uma justiça, mantendo-se em toto a sentença proferida pelo primeiro grau. Muito obrigado pela atenção. Pois não, retorno a palavra.